Deputado Hugo Mota, favorito para assumir a presidência da Câmara em fevereiro, prometeu pautar o projeto de anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Também em declarações à CNN, o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Rogério Correia, do PT, garantiu que Hugo Mota não vai avançar neste assunto, aspas. Hugo Mota prometeu ao PT que não pautará a anistia e que... Ainda na entrevista à CNN, Bolsonaro disse que o deputado Hugo Mota... Não, esse é o Ed Mota, né? Deputado Hugo Mota, favorito para assumir a presidência da Câmara em fevereiro, prometeu pautar o projeto de anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Porém, contudo, no entanto, todavia, mas... Também em declarações à CNN, o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Rogério Correia, do PT, garantiu que Hugo Mota não vai avançar neste assunto, aspas. Hugo Mota prometeu ao PT que não pautará a anistia e que, se Lira não resolvesse, ele resolveria. Estamos votando nele com essa certeza de defesa da democracia e contra o golpe, fecho aspas. Aliás, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo, Hugo Mota votou da mesma forma que o PT, do presidente Lula, em 91% das votações das quais participou desde o início do atual governo. A concordância com o PT supera a concordância que ele tem com o seu oponente na disputa, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL, que concordou com o PT em 77% das votações na qual participou. Ou seja, ele concorda mais com o governo Lula do que o PSOL. E aí, Cláudio Caivano, você que está mais envolvido com isso, que notícia... É difícil de engolir, difícil de digerir, mas a gente não pode usar nem o fígado e nem outro órgão para pensar, tem que usar o cérebro, né? A grande questão aqui é que o Hugo Mota pode sim atender a ambos os pedidos. É por isso que é importante ter a vice-presidência da mesa. Como? Você apresenta o programa durante 2 horas. Sim. Mas você não apresenta todos os programas durante 24 horas. A mesma coisa acontece com o presidente da mesa. O presidente da Câmara é o presidente da mesa em apenas uma parte. Não, é a realidade. E o vice-presidente da mesa nesse acordo é do PL. Então, ele pode atender tanto o governo e dizer, não, eu não vou pautar, mas eu vou ali fazer um xixi. Eu vou para Roma, eu vou para Roma. E aí o vice-presidente assume e pauta a matéria. Isso acontece dezenas de vezes na vida política brasileira. Agora, o fato de votar 91% das vezes com o governo... que o PT não sabe disso? Claro que sabe, mas o que vem de matéria, Pavinato? Eles ficarem calados ou eles dizerem que não vai ter anistia? É verdade, vale falar. Então, Eu ia dizer isso, alguém está mentindo. Ou não. Quem tem credibilidade? É um jogo de interesse dos dois lados. Mas quem tem mais credibilidade nessa informação? Se o PT sabe disso aí, ele está declarando só mesmo por causa da notícia, então ele está mentindo, porque ele sabe. Posso ser sacana? Com todo respeito. Sacaneio. Mas eu não acho que ninguém está mentindo. A única certeza que a gente tem é que o Hugo Mota vai trair alguém. É a única. Porque é muito é muito provável que ele tenha falado exatamente o que está sendo dito pelos dois lados. E na hora H, ele vai simplesmente trair o lado que ele considerar que é o mais fraco. Então ele está mentindo. Eu acho que alguém está mentindo. No caso, ele. A arte da política é bem mais complexa. Ele pode não estar mentindo e pode sequer trair. Primeiro que se o projeto de lei da anistia chegar em regime de urgência na presidência da casa, ele tem que ser pautado. E aí ele tira o dele. Ele pode colocar o vice-presidente para pautar o projeto e não se manifestar, não articular pela aprovação nem desaprovação do projeto. O PT não tem força para lançar uma candidatura. Não, então vai ter que apoiar. Ele tira, ele põe, porque ele está a favor da pauta lá dentro ou pauta lá fora? Para o PL é a favor. O PL é lá dentro.
Pro PL é lá fora, pro PT é lá dentro. Então ele tá falando meio que a verdade pros dois lados. É uma situação de campanha. O Hugo Mota tá em campanha. Que situação, hein? É ruim. Mas tem um Você detalhe. veja que o brasileiro está realmente né? Sim. Porque um quer pauta lá dentro, outro quer a pauta lá fora. Um quer a pauta lá dentro, outro quer a pauta lá fora. Sabe, o Ricardo, ele jogou o quadro da negociação política. É esse mesmo, só tem um detalhe aqui aí que me angustia. É quando você olha e vê a maneira como as coisas estão se articulando, você tem, primeiro, ele pode realmente não estar mentindo. Foi pautado, ele tem que colocar lá e... ele tem que colocar e... Mas isso é uma acusação com o povo. Mas só dar mais um dado para o senhor continuar. Que no finalzinho da fala ele fala assim: se o Lira não resolver esse assunto, eu vou resolver. Ele dá a intenção que ele vai dar um desfecho para o assunto acabar. O problema é, qual é a malandragem dele? Ele diz aqui, eu estou aqui para dar o desfecho, não estou aqui para dar o desfecho que seja positivo para o povo ou o desfecho que seja positivo para o governo. Ele não está assumindo nenhum compromisso. A gozação virá dele. Encerrarei. A gozação virá dele, Qual vai portanto. ser o encerramento? Isso a gente vai ver de acordo com a configuração de força. Mas para mim a angústia toda é que o que ele fizer ali nessa negociação toda pode se voltar contra ele, contra a direita e vai reforçar e defender o Lula. Por qual razão? O que a imprensa está fazendo? O que o Diário Oficial da União faz constantemente? Quando eles vão e batem no Lula, a gente está vendo, por exemplo, a foice de São Paulo está batendo no Lula, eles não batem no Lula. Eles fazem conta que batem no Lula. O que eles estão dizendo? A culpa do governo é porque esse governo é fechado com o Centrão. Porque ele foi obrigado a fazer uma coligação. Se nós nos desfizermos desse grupo, o governo vai caminhar muito bem. O medo que eu tenho é de que o Hugo Mota acabe servindo como aquela peça que vai dar a justificativa para todo mundo dizer: vamos manter o Lula e essa galera lá, porque o problema foi o Centrão. Eles vão até mesmo chegar à conclusão de dizer assim: para que se criou o Ministério da Irrelevância para dar para Simone Tebet? Ela é do Centrão. Professor, Esse é o medo que eu tenho. só estamos esquecendo aqui de colocar essa questão também, que tudo isso já foi negociado. Não tem negociação para a eleição de presidente da Câmara. Ele é o presidente da Câmara, não tem opositor. Exato. É isso. Ora, ele vai ser aclamado, e muito provavelmente por unanimidade. Então a negociação já foi feita por Arthur Lira. Os 5 lugares, as 5 cadeiras da mesa já estão compostas. Sim. É PL, PT, PP, União Brasil, e só a 5ª está em disputa. E quem quer esse naco é o PSOL. E não vai ter. Porque não vão entregar para ele, porque é um grupo muito pequeno. Porque disputa. Não sei se ele diz abertamente, mas, enfim, é uma bancada muito pequena, não há interesse, né? Não há interesse para o presidente ter essa bancada compondo a sua mesa. Então vai haver uma disputa somente nessa 5ª vaga, que é uma 3ª secretaria. Quando o Pavinato falou, então quer dizer que nós estamos fio-fu? É isso mesmo. Por qual razão? Porque a negociação já foi feita. Então a decisão do Hugo Mota, a decisão do Hugo Mota vai dizer respeito único e exclusivamente ao seu posicionamento de poder. Exato. É só isso que ele está preocupado. Ele está se lixando para a Anistia, está se lixando para as pessoas que estão lá morrendo lá presas, ele está nem aí. A preocupação dele é como que eu faço 2 coisas: permaneço no poder e garanto pagar a dívida que eu tenho com o Arthur Lira, que me colocou aqui, porque o Arthur Lira não me colocou aqui à toa. Eu insisto, ele parece que ele vai ser, aponta que ele vai ser ministro da Agricultura, né? É isso que ele vai ser. Mas eu insisto que para o Arthur Lira isso é pouco. Para ele quer onde tem muito dinheiro. Ele não vai cair na bucha da educação, que é um balaio de gato, mas na bucha da saúde cairia. É o sonho dele, é o que me parece. Então ele vai ter que negociar aquela dívida que ele tem com o Lira. E o Lira quer muito dinheiro e muito poder. Ele não vai entregar a presidência da Câmara dos Deputados para ser um deputado comum. Alguém ouviu falar de Rodrigo Maia? Sabe quem é o Rodrigo Maia? Alguém sabe quem é o Rodrigo Maia? Ninguém sabe. Depois de ser presidente... É um chileno, não é? Não é um chileno. Tá nem aí, Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no
Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.